Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos lá estudar um conteúdo novo essa semana? Vem comigo! Essa semana nós iremos falar sobre as vozes verbais. Nós vamos estudar cada uma delas para que vocês possam reconhecer quando ela estiver numa oração, tá bom? Atenção aos slides, anote informações importantes para você não esquecer. Vozes do verbo. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São 3 as vozes verbais. Na voz ativa, o sujeito é agente, isto é, ele pratica a ação. Exemplo, ele fez o trabalho. Então, o sujeito é ele e ele está praticando a ação de trabalhar. Portanto, está na voz ativa porque o sujeito é agente, ele pratica a ação. Já na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele sofre, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Como é possível observar no exemplo, o trabalho foi feito por ele. O sujeito é o trabalho que sofreu a ação de ser feito por ele. Então, é um sujeito paciente. Já na voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação. Exemplo, o menino feriu-se, os lutadores feriram-se, eles praticaram e sofreram a ação de se ferir. A voz passiva pode ser de 2 tipos, voz passiva analítica e voz passiva sintética. A voz passiva analítica é construída com o verbo ser, que é um verbo auxiliar, mais o particípio do verbo principal. Como é possível notar no exemplo, a escola será pintada. O trabalho é feito por ele. Observem que tem uma locução verbal aí, destacada em verdinho, tá? Então, uma característica principal da voz passiva analítica é essa locução verbal aí, o verbo ser mais o particípio do verbo principal, tá? E em seguida vem o agente da passiva, né? Por ele, pelos amigos. A casa foi construída pelo pedreiro. Pelo pedreiro é o agente da passiva, porque a casa foi construída por ele. Então, ele que fez a casa sofrer a ação. Entenderam? Então, o agente da passiva, ele também dá essa dica, porque ele começa sempre com por, pelo, pela, ok? Olhem aí. O agente da passiva geralmente é acompanhado da preposição por, mas pode ocorrer a construção com a preposição de. A casa ficou cercada de soldados. A casa ficou cercada pelos soldados. Pode acontecer ainda que o agente da passiva não esteja explícito na frase, como no exemplo, a exposição será aberta amanhã. Pelos artistas, pelos autores, pelos organizadores, enfim. Na voz passiva sintética ou pronominal, ela pode ser chamada por esses 2 nomes, constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Abriram-se as inscrições para o concurso. Destruiu-se o velho prédio da escola. Observação: o agente não costuma vir expresso na voz passiva sintética. Olha como transformamos uma oração que está na voz ativa para a voz passiva, ou da voz passiva para a voz ativa, tá? Para efetuar a transformação da ativa para passiva e vice-versa, procede-se da seguinte maneira. 1. O sujeito da voz ativa passará a ser o agente da passiva. Ele vai deixar de praticar a ação para sofrê-la. O objeto direto da voz ativa passará a ser o sujeito da voz passiva. E na passiva, o verbo ser estará ao mesmo tempo e modo do verbo na ativa. Na voz passiva, o verbo da ativa ficará no particípio. Olhando o exemplo, fica mais fácil de compreender. Quer ver? A torcida aplaudiu os jogadores. Está na voz ativa porque o sujeito é a torcida e é a torcida que praticou a ação de aplaudir. Então, sujeito agente, voz ativa. Sujeito pratica a ação, certo? Transformando para a voz passiva, vai ficar
Os jogadores foram aplaudidos pela torcida. Então, os jogadores passa a ser o sujeito paciente, porque está sofrendo a ação de ser, está recebendo a ação de ser aplaudido, e pela torcida é o agente da passiva. Observem lá, ó, começando com o pela. Então, o agente da passiva sempre vai te dar essa dica, porque ele vai começar com por, pelo, pela, tá? E aqui nós temos um mapa mental, um resumão que eu peguei da professora doutora Patrícia Corado, para vocês copiarem e anotarem no caderno de vocês. Olha lá. Tem a voz ativa, que é o sujeito, agente e o exemplo. Voz passiva tem os dois tipos ali, a analítica e a sintética. E a reflexiva, tá? O menino se cortou, os meninos se abraçaram. Aí você vai me perguntar assim, mas Thaís, na voz reflexiva e na voz passiva sintética tem a partícula se. Como é que eu vou diferenciar os dois? É só você lembrar da dica que eu dei anteriormente. Na voz passiva sintética, o sujeito não está claro na oração, né? Destruiu-se o livro, quebrou-se o copo. Ó, você não sabe quem foi que praticou a ação. Já na voz reflexiva, o sujeito está claro ali, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Ele pratica e sofre a ação. Ok? É uma ação recíproca. E é isso, turma. Espero que vocês tenham entendido, mas caso tenha ficado alguma dúvida, sabe que é só falar comigo, me procurar por e-mail ou no WhatsApp, que a gente resolve isso assim rapidinho, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau.